Olá, boa noite. O Dia das Crianças passou, mas a preocupação com elas não tem data para acabar. Os anos iniciais da vida são determinantes para a formação da personalidade. E pensando na proteção dos pequenos, foi instituída a Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira Infância. Políticas e ações com o objetivo de reverter um cenário de violação para outro de promoção de direitos. Proteção da primeira infância em alerta. Foram registrados 1.303 casos de violência contra crianças de 0 a 6 anos de janeiro a agosto deste ano na Polícia Civil Gaúcha. Quase 38% são ocorrências de estupro de vulneráveis ou importunação sexual. Outros 30% são maus tratos. A diretora da Divisão Especial da Criança e do Adolescente reforça que a subnotificação é histórica e que a pandemia pode ter, inclusive, aumentado o número de casos sem que eles cheguem às estatísticas. Apenas 10% chegam ao conhecimento da autoridade policial desses casos de maus tratos, de abuso sexual. E, infelizmente, com a pandemia, com o isolamento, o fato das crianças e dos adolescentes estarem mais tempo em casa, justamente no local em que esses agressores convivem com elas, acabou fazendo com que houvesse um aumento de maus tratos, só que a subnotificação aumentou muito mais. Por quê? Porque a porta de entrada é o estabelecimento de ensino, que é onde eles estavam privados diariamente de ter esse contato com seus professores. Evitar a violência através da prevenção. Esse é só um dos objetivos do programa Primeira Infância Melhor, o PIM. E é por isso que a gente está hoje aqui em Guaíba com a Débora, para mostrar como elas atuam na prática. Mas antes do atendimento, o programa. Guaíba é um dos 228 municípios que atendem gestantes e crianças até 6 anos no PIM. Partindo da saúde, educação e assistência, todos os setores são integrados, com foco nas famílias mais vulneráveis. Nós temos, uma realidade no cadastro único de muitas famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, com crianças, gestantes. Quando alguém chega na minha casa e mostra a importância de eu investir no meu filho, isso muda muita coisa, porque isso quer dizer, o meu filho é importante, eu preciso cuidar, eu preciso olhar, Então, acho que esse papel, ele é essencial nesse sentido e nesse diálogo em conjunto. Chegar na casa de famílias que se voluntariam no programa é o trabalho dos visitadores como a Débora. Toda semana a gente entra num ambiente mais íntimo da pessoa, que é a casa dela, e vai construindo essa relação com muito diálogo, muita troca, entendendo que ali eu não estou como alguém para ensinar, mas sim com alguém para auxiliar, E tendo em vista todo o desenvolvimento da criança, todas as particularidades da família, que são muitas, e eu não posso chegar como se eu quisesse impor algo, Eu estou ali como um auxílio mesmo. Auxílio que veio em boa hora. A Heloísa já tinha a Isabela, de 5 anos, e foi através do vínculo dela com a APAE que o PIM chegou logo depois que a Maria Eduarda, agora com 2 meses, tinha nascido. A visita da Débora vem estimular brincadeiras, onde o lúdico tem funções técnicas. Olha só, tu tem que colocar essas bolinhas no corpinho dela, é como se fosse o teu corpinho, ó. E também ajuda a Heloísa, que mora com a mãe e hoje está desempregada, com muitas necessidades para a vida das pequenas. Ela oferece apoio na área da saúde, da educação. A informação é essencial, para a gente fazer tudo, para dar uma qualidade melhor de vida para elas também, Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar a vida delas e que a gente tiver essa ajuda nesse sentido, é sempre bom, Informação e acolhimento na fase mais importante do desenvolvimento integral da criança. Essa família tem acesso à alimentação, essa família tem acesso à renda, essa família está empregada, essa comunidade tem espaço para brincar, essa comunidade tem transporte público. Então, o Primeira Infância Melhor é como uma lupa dentro da casa dessa família, não no sentido de tutelar essa família ou encontrar o que tem de errado, não é isso, mas é de potencializar o que ela tem de mais bonito, potencializar a sua força, a sua fortaleza, que é o cuidado com a criança. E na Semana da Criança, diversas ações levam alegria e solidariedade a quem mais precisa de um sorriso. No Hospital da Criança Santo Antônio, na capital, alpinistas profissionais fizeram o papel de super-heróis e desceram o prédio de rapel. Pelas janelas, eles visitaram os pequenos pacientes e levaram alegria a quem está em tratamento.
A ação chama a atenção tanto de crianças quanto de adultos e é promovida há 5 anos por voluntários de uma empresa de alpinismo. Já no Hospital da Criança Conceição, foi montado um palco com materiais hospitalares para a apresentação das novas mascotes da instituição. Teve também teatro com personagens que divertiram a criançada que está internada. Tem alguém de meio? E em Novo Hamburgo, a horta comunitária Joana de Ângeles promoveu uma ação solidária com a ajuda de voluntários e doou mais de 130 brinquedos para crianças carentes da comunidade. E a Santa Casa de Porto Alegre recebeu a doação de uma touca inglesa, que é uma tecnologia que ajuda a evitar a queda de cabelo em pacientes de câncer que precisam fazer quimioterapia. Com isso, o equipamento, que até agora estava disponível apenas nos hospitais privados, chega também ao sistema público de saúde. Assim, a Paola, de 31 anos, é uma das primeiras a ter acesso a essa inovação. No final do ano passado, Paola sentiu um nódulo no seio esquerdo e marcou uma consulta. Depois de alguns exames, ela mesma pesquisou e viu que o diagnóstico não seria simples. E a médica disse que no outro dia já era para mim procurar um médico, que provavelmente eu precisaria fazer uma biópsia, porque na ecografia deu BIHARD 5, que são, na verdade, depois eu fui pesquisar o que significava. Ali eu já vi que poderia ser, porque era um 95% de chance de ser maligno. Com a confirmação do diagnóstico, ela começou o tratamento há 2 semanas, justamente quando a Santa Casa recebeu a doação da touca inglesa. A técnica é utilizada ao mesmo tempo em que o paciente recebe a medicação quimioterápica, e Paola é uma das primeiras a usar. Funciona assim: a touquinha azul fica conectada a uma máquina. Após ser bem ajustada na cabeça, resfria o couro cabeludo e diminui o fluxo sanguíneo, o que reduz o efeito dos medicamentos na região, evitando a queda de cabelo. O equipamento custa em torno de R$250 mil e está sendo utilizado no Hospital Santa Rita, unidade oncológica da Santa Casa, onde semanalmente cerca de 300 pessoas fazem quimioterapia pelo Sistema Único de Saúde. O resultado da touca varia para cada caso, e o uso depende de alguns fatores. O tipo da doença, a posição da doença, o tempo que a quimioterapia específica vai entrar, quais são as medicações para isso, sabe? Então, essa análise é uma análise que, embora existam regras gerais, ela acaba sendo uma análise bem caso a caso. Eu estava até com um pouco de medo, porque diziam que era muito gelada a touca, mas para mim foi super tranquilo. Os primeiros ali 10 minutos que incomodam um pouco, porque realmente ela é bem gelada, né? Tem todo um preparo, elas pentearam meu cabelo, molharam bem, porque tem que estar molhado, né? Daí colocaram a touca. A touca ela é colocada 30 minutos antes de começar a medicação de quimioterapia, né? E após terminar a medicação, eu ainda fico mais 1h30 na touca. Paola e centenas de outras mulheres enfrentam um difícil diagnóstico e o tratamento. O câncer de mama é o tipo mais incidente em mulheres em todas as regiões do país, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Aqui no estado, 4.050 novos casos são estimados para este ano. Ainda que a touca inglesa não seja indicada para todos os casos, muitas mulheres terão acesso ao equipamento, um importante auxílio disponível pelo SUS. A perda de cabelo, né, tudo que envolve o corpo, ele tira a opção de falar ou não sobre aquilo. A pessoa passa a se relacionar, né, sendo na mesma hora identificada como alguém em tratamento, né, tirando fora todas as questões relacionadas com a imagem corporal, né. Ter essa ferramenta certamente contribui muito para dar esperança em relação a isso, né? Então, não sei como vai funcionar comigo, né? Espero que funcione 100%, mas mesmo que não seja 100%, ainda assim vai ser um resultado bom, né? Porque as pessoas falam, é só cabelo, cresce, mas isso conta muito pro psicológico, né? Ainda mais da mulher. O
o Gabinete de Crise do Estado emitiu pela 3ª semana consecutiva o aviso epidemiológico para Capão da Canoa. A região apresentou piora nos indicadores referentes ao número de casos confirmados e de internações em leitos de UTI por Covid-19. As outras 20 regiões do Rio Grande do Sul não tiveram avisos ou alertas emitidos pelo Sistema de Monitoramento da Pandemia do Coronavírus. Nós vamos atualizar agora os números da pandemia com dados da Secretaria da Saúde. Passa de 1.450.000 o total de casos confirmados de Covid-19 no estado, onde 35.070 pessoas morreram por causa da doença. 9 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, quando também foram notificados 419 novos casos. 7.149 pacientes seguem em acompanhamento com vírus ativo, enquanto mais de 1.400.000 já se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de quase 60%. Estão avançando os testes para um medicamento que pode combater o coronavírus. Os estudos estão sendo realizados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com o patrocínio da Pfizer. Quem nos traz mais informações é o chefe do Serviço de Infectologia do Clínicas, o médico Eduardo Sprins. Doutor, então, eu quero começar perguntando para o senhor, né, de que forma esse medicamento vai poder combater o coronavírus, em que estágio da doença ele poderá, se tudo se suceder com sucesso, ser adotado. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Olá, obrigado pela oportunidade. Isso é uma substância que a gente está testando, ela inibe a multiplicação do vírus. Então, assim, ela é para ser utilizada quando a pessoa recém fizer o seu diagnóstico. Isto é, no momento que ela tem o teste positivo, ela pode ser candidata a entrar no estudo, ser voluntária para entrar no estudo. Qual é o benefício? O benefício é que ela tem chance de receber uma substância que talvez possa protegê-la contra a evolução para as formas mais graves da Covid. Em que estágio estão esses testes, doutor? Está próximo já de poder ser adotado, né? A gente que vem falando da urgência, né, desses medicamentos nesse momento de pandemia. Então, esse é um estudo de fase 3. Então, a substância passou pela fase 1, pela fase 2 com resultados bons. A fase 3 é o último estágio para a medicação ser utilizada de forma clínica na vida real. E esse estudo, a velocidade dele para nos dar resultados vai depender da velocidade que a gente for recrutar voluntários. Por um lado, isso talvez venha a ser um pouco difícil, por outro lado, uma boa notícia. Afinal, com a vacinação, o número de novos casos tem diminuído no nosso ambiente. Então, para a gente aproveitar, né, e já convidar voluntários que queiram participar, precisa estar infectado com coronavírus? O que é o pré-requisito? O pré-requisito é diagnóstico super recente da infecção pela Covid. Tipo, tem um teste positivo hoje já nos procura, a gente aceita o voluntário. Então, assim, quanto mais próximo do diagnóstico a pessoa tiver, maior é a chance que a gente possa trazer algum benefício com essa substância. E a pessoa que participar, ela vai receber essa medicação? Como são esses testes, doutor? Então, isso é um estudo clínico e os nossos voluntários são seguidos diariamente. Existem visitas periódicas ou presenciais ou por teleatendimento. Então, isso é uma coisa que a dinâmica da pesquisa é extremamente importante para a gente conseguir capturar e entender o que acontece, se há melhora dos sinais e sintomas, quão rápido ela é, se o medicamento, se a substância é bem tolerada ou não. Então, são diversos aspectos que devem ser levados em consideração com relação à segurança da substância em teste e da sua eficácia. A gente está exibindo também os contatos, né, para os voluntários. Doutor, então a gente reforça, né, o telefone é 51
3359-6281. E o e-mail, né, c467@hcpa.edu.br. Esses são os contatos, então, para quem quiser, né, puder se voluntariar para esses testes, né, para uma medicação tão importante. Doutora, eu queria aproveitar também a sua presença aqui para falar com o senhor sobre também o passaporte vacinal, né? Ele se torna obrigatório a partir da próxima segunda-feira, né? Ele já vinha sendo adotado, mas se torna obrigatório para muitos eventos, né, para as pessoas terem uma ideia, esses principalmente que geram aglomeração, né, o que a gente se acostumou a chamar de aglomeração, casas noturnas, casamentos, festas infantis, shows, bares. Essa medida, qual é a importância dela para esse momento que a gente está flexibilizando, doutora? Essa é uma medida que visa nos dar mais segurança. Quanto maior é o número de pessoas circulando, quanto é o maior número de aglomerações, maior a chance de alguém estar positivo da Covid e quase não ter sintomas. Essa pessoa que, porventura, está positiva, ela tem uma maior chance de transmitir para seus pares. Se houver aglomeração, ambientes fechados, a transmissão se dará muito mais facilmente. Portanto, esse passaporte vacinal serve como uma segurança, serve como um zelo às pessoas que se vacinaram. A vacina, do ponto individual, ajuda que a doença não progrida para suas formas mais graves. Mas a vacinação para a comunidade protege uma cidade inteira, um local. Então, é extremamente importante o passaporte vacinal na segurança da nossa população para a gente conseguir controlar de forma adequada essa pandemia. E colocar em dia a vacinação, né? Eu já estou com meu passaporte ok, que todo mundo possa atualizar o seu, né? Muito obrigada, viu, pela entrevista. Dr. Eduardo Sprins, que é chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muito obrigada. À disposição. E mais da metade dos adolescentes gaúchos já receberam pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Conforme a Secretaria da Saúde do Estado, quase 51% dos jovens entre 12 e 17 anos já foram imunizados no Rio Grande do Sul. Na população adulta, a taxa de imunização chega a 68,6% com o esquema vacinal completo. Do total, já são 93% dos gaúchos acima de 18 anos que receberam pelo menos uma dose da vacina. E o Rio Grande do Sul registrou quase 119 mil novos empregos formais nos primeiros 8 meses de 2021, o que representa uma alta de 4,7% no período. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento do Estado. O ranking é liderado pelo setor industrial, que responde por cerca de 39% dos novos postos de trabalho. Em segundo lugar, vem o de serviços, com quase 38%, seguido pelo comércio, com aproximadamente 17% das vagas. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e as informações da cultura. Nós já voltamos. Voltamos com as informações do tempo, que deve ficar firme por pouco tempo aqui no estado. A chuva deve chegar a todas as regiões a partir de amanhã. Vamos conferir na previsão. Na quinta-feira, a instabilidade se espalha pelo território gaúcho. O dia começa abafado, mas a aproximação de uma frente fria provoca pancadas isoladas em todas as regiões do estado. E essa chuva pode vir acompanhada de raios e ventos fortes, principalmente nas áreas do centro para o norte. As temperaturas sobem por causa da umidade, chegando perto dos 30 graus em algumas localidades da faixa oeste. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens e chuvas a partir da tarde. A temperatura varia entre 20 e 27 graus. Em Frederico Westphalen, no norte do estado, a mínima será de 17 e a máxima chega aos 27. Já na Campanha, em Dom Pedrito, os termômetros oscilam entre 18 e 26 graus.
Um filme sobre João Simões Lopes Neto, um dos grandes escritores aqui do estado, autor dos contos gauchescos, é selecionado para um festival de cinema na Europa. A Última Morada de João Simões Lopes Neto foi filmado em Pelotas, com roteiro de Manuel Soares Magalhães, dirigido por Márcio Kinzeski e protagonizado pelo ator Wagner Vargas, traz à tela uma história de ficção. Num realismo mágico e fantástico, a estátua do escritor acorda do seu estado em bronze, caminha pela praça central de sua cidade natal, refletindo sobre o que se passou desde sua morte. Não se alegre, capitão. És um monumento que se moverá por apenas 3 dias após a inauguração. Logo, não poderás caminhar. A obra, que pode ser assistida no YouTube, foi selecionada para participar nesse mês do festival Make Art Not Fear, Short Film Festival, na cidade do Porto, em Portugal. Evento que busca variedade, liberdade e novas maneiras de expressão. Se meu destino é ficar ali sentado, imóvel neste banco, vendo a vida passar, e a gente dá sequência hoje a uma série de entrevistas sobre o cinquentenário do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A comissão estadual que organiza a programação alusiva à data é composta por diversas entidades, entre elas a Universidade Federal do Pampa, a Unipampa. Quem nos conta mais sobre as ações que a universidade está produzindo para essa programação em âmbito estadual é o reitor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge. Reitor, então conta pra gente, né, que ações que estão sendo realizadas aí, pensadas sobre o 20 de novembro, que a gente sabe, né, que é uma data comemorativa, mas também de muita reflexão. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, Fernanda. Realmente é uma data muito importante. Nós estamos fazendo uma grande mobilização para esse ano. Estamos realizando o primeiro Novembro Negro e com uma programação repleta de atrações. Dentro da programação está previsto um diálogo com a comunidade, porque a programação ela não pode ficar restrita ao público universitário, acadêmico. Ele tem que ser amplo, tem que ser uma reflexão, uma discussão que vá para a sociedade. E, nesse sentido, a gente está envolvendo os nossos núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, um outro coletivo, Negras Reitorias, e também a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras do Brasil, que, juntando todo esse grupo, estamos fazendo uma programação, culminando também, claro, né, com os 50 anos da consciência negra do 20 de novembro. Então, é uma semana que vai percorrer é uma programação que vai percorrer todo o mês de novembro, trazendo todos esses atrativos, todos esses momentos de reflexão com a comunidade acadêmica, mas também com a comunidade externa. O senhor citava, né, essas importantes iniciativas que estão ocorrendo aí no âmbito da universidade, e o senhor falou do coletivo Negras Reitorias, né? O senhor pode explicar um pouco para a gente qual é o objetivo dessa iniciativa? Pois não. Esse coletivo começou através de um diálogo inicial, junto com a Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros, e aí nós começamos a vislumbrar a possibilidade de, inicialmente com os reitores e reitoras negras que nós temos no Brasil, das universidades federais, das universidades estaduais e dos institutos, juntar esse grupo para que a gente objetivasse o quê? Discutir as políticas de ações afirmativas, as políticas de inclusão, as universidades, inicialmente olhando para si, vendo como ela está tratando desse tema, e juntando todas essas universidades, que inicialmente hoje nós temos 8 universidades, mas é importante frisar, Fernanda, que o Negras Reitorias é uma causa, não é para reitores e reitoras negras. Os reitores e reitoras negras, eles estão dando o pontapé inicial,
mas é um projeto que o objetivo é discutir e atrair todas as universidades, todos os institutos federais, universidades públicas ou privadas, para discutir a temática do negro, a temática da inclusão, a temática também dos povos tradicionais, os indígenas, ciganos, seja qual for o povo, que é importante ter um grupo que os negros reitorias têm esse objetivo, trazer toda essa discussão e levar para a sociedade. Então, é um grupo recente, mas que já vem com uma força muito grande. Já realizamos 3 seminários e durante a programação do nosso primeiro Novembro Negro, esse coletivo também vai trazer os seus principais gestores, né, dessas universidades, para que a gente possa fazer essa discussão e para que a sociedade possa conhecer. Nós temos universidades da Bahia, de Roraima, Sergipe, a Unipampa, para que eles possam conhecer essas diferentes realidades e que a gente possa manter e ampliar essas políticas. Porque é importante, o ano que vem é um ano muito importante, 2022, que é os 10 anos da Lei 12.711, a Lei de Cotas, e aí nós temos que ter uma posição muito forte para a manutenção dessa Lei de Cotas e para aprimorá-la, né? E não correr o risco dessa lei sair, né? Dessa lei não estar mais vigorando. Então, essa é uma preocupação muito grande, nós estamos muito atentos a isso. E com certeza está também nessa agenda, né, do 20 de novembro. Muito obrigada, viu, reitor da Unipampa, Roberlane Ribeiro Jorge, pela entrevista e sucesso na programação aí da Unipampa. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, uma boa noite. Boa noite. Os Roucos acaba de lançar seu terceiro single, Movimento Contínuo. O trio é formado por Noel Rouco, Rodrigo Luminati e Guto Gonzalez. A canção apresenta as influências rock e punk que marcam a sonoridade do grupo. Agora você fica com um trecho do novo single dos Roucos e na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Às vezes quero escutar sair.